Olá pessoal, tudo bem? Eu vou me apresentar. Eu me chamo Sara Margarete. Por que eu tô fazendo esse vídeo? O motivo de eu estar gravando esse vídeo é que eu quero contar a minha história de vida, que eu vou chamar de meu livro. Eu tenho um sonho há muitos anos de gravar, ou de escrever o meu livro, né? Não foi possível por questões financeiras. E hoje, se a gente tem um celular e a gente tem a internet, a possibilidade de a gente passar o que eu vou passar para vocês agora é bem maior. Eu acredito que esse livro ele vai ajudar muita gente. Ele vai. Muitas pessoas vão se identificar com minha história de vida. O livro eu chamaria Minha Biografia. Sendo digital, vai continuar assim. A minha biografia, tá bom? Como eu bem coloquei, meu nome é Sara, prazer, tá? Pessoal, para começar a minha história, eu começo falando de, pra mim, onde se inicia tudo. Onde se inicia tudo? Com minha avó. A minha avó, que hoje tem 97 anos. Exatamente, vocês não ouviram errado. Joaquina de Almeida, hoje ela está residindo em Eunápolis, Bahia, mas nós somos natural de Itapebi, Bahia, né? Minha avó hoje com 97 anos, então assim, começa com Joaquina de Almeida. Joaquina de Almeida, ela teve 7 filhos, 6 meninas e um menino somente. E, e meu avô, que eu não conheci, ele abandonou minha avó quando ela estava com essas 7 crianças, sendo que uma dessas crianças era minha mãe. E minha mãe, ela tinha apenas 2 anos de idade. Só 2 aninhos de idade. Com certeza não se recorda dele. E então, começa aí, gente, a história. Então, no que minha avó foi deixada, né, com 7 crianças, ela usava sempre a expressão, quando eu estava ainda morando com ela, que ela dizia o seguinte: ele deixou a lenha no mato e a água no rio. Sim. São frases tão sábias, eu acho, da minha avó, que eu vou levá-las em consideração. A lenha no mato. Se ela tivesse algo para cozinhar, ela, uma das crianças, teria que buscar essa lenha no mato. Se eles quisessem tomar água, ou água para alguma coisa, higiene, né? Teria que buscar no rio. Resumindo, ele deixou ela sem absolutamente nada, com 7 crianças pequenas. E então, minha mãe foi crescendo e com muita dificuldade, a minha avó não deu nenhum, porque nessa época existia muito aquela situação de eu não tenho a mãe de família que ficava sozinha, que era abandonada, que minha avó não foi única, exclusiva a passar por isso. Até hoje, muitas mulheres estão nessa situação, mães solteiras, são os pais e mães. E eles davam, tinha algumas que não tinha condições nenhuma, e doava a criança para que a criança tivesse condições melhores de vida, né? E ela se orgulha muito, eu também me orgulho muito dela, que ela não deu nenhum. Ela não doou nenhuma criança, ela ficou com todos. Mas no que ela ficou com todos, sem nenhuma condição, sem nada, a despensa vazia, eles começaram a trabalhar muito cedo. Então as minhas tias, elas foram trabalhar em casas de família, sabe, muito cedo. E minha mãe não foi a exceção. Com 12, 13 anos, ela já trabalhava em casa de família. Então, quando minha mãe foi ficando mocinha, óbvio, 13, 14 anos, começou a namorar, né? Então, a minha mãe, ela trabalhava na casa de família e ela trabalhava em uma casa, ela tinha um namoradinho, né? Na época, um rapazinho. E ela namorava, só que lá na casa de família tinha os filhos do patrão. E minha mãe acabou que ficando com o filho do patrão. Essa história que eu sei, gente, começa aí a minha história, tá? Ficou com o filho do patrão e ela tinha um namoradinho, ok? Minha mãe
com 14 para 15 anos, ela engravida de mim, né? Eu sou a primogênita, ela engravida de mim. E uma adolescente de 15 anos, né? Hoje isso ainda acontece, né? Acontece até bastante, por sinal, já não deveria mais, mas, né? Acontece. E quem somos nós, né? Pra julgar, porque, né? A decorrência das situações. E minha mãe me teve com 15 aninhos de idade. Ela me teve na casa da minha avó. A casa da minha avó era em um local chamado Lagoa. Gente, não tinha casas próximas, não tinha luz elétrica, não tinha banheiro. Gente, é que é a minha história, então vocês vão ver que alguns momentos eu vou me emocionar, não tem jeito. É inevitável. E não tinha luz elétrica, não tinha banheiro, não tinha água, não tinha nada. Então, assim, o fogão era a lenha, como eu já contei pra vocês. Minha mãe me teve de parto natural, a parteira Rubina, que fez o parto, né? O meu parto, eu conheci, mãe Rubina. E com 15 dias, minha mãe me deixou com minha avó e falou que iria trabalhar, né? Queria ir em busca de um trabalho para me criar, né? Vovó, ela deixou, né, os cuidados da mãe dela e foi trabalhar. Eu só tinha 15 dias de vida. Então, minha mãe não sabia ao certo qual dos dois rapazes era meu pai. Me contou minha avó que o pai do patrão e a mãe foram até a residência, né, lá na casa da minha avó, para oferecer para me pegar, porque ele sabia que a nossa família era extremamente pobre, gente. Eu uso uma expressão que talvez vocês não concordem com essa expressão, mas eu a uso sempre porque, gente, de pobreza, eu entendo, eu sei. Eu costumo dizer que nós éramos miseráveis, nos faltava tudo, até água, faltava água, comida, já era normal faltar, mas chegava a nos faltar água. Então, assim, então me deixou com minha avó e além de mim, vovó já estava com mais Smile, Neide, Vaninha, já existiam 3 netos lá pra vovó cuidar. Então, assim, eu era a quarta neta dos filhos dela que tinha tido filhos e deixava pra ir tentar uma vida melhor, trabalhar, né? Eu era a quarta, então eu era mais uma criança, né? Pra vovó cuidar, sem condição nenhuma, sem renda nenhuma. E a nossa família, ela sempre foi muito escassa do sexo masculino. Então não existia homem, existia tão somente esse meu tio, quando eu nasci. Ele fazia alguns trabalhos de pedreiro, né? E enfim, não vou pular para muito longe. Então eu nasci em maio, dia 28 de maio, na década de 80. E a minha família, ela é toda muito. Somos negros, muito negro mesmo, bem negro mesmo. E eu nasci sarará, né? Então assim, eu era muito branca, quase albina, de tão branca que eu era. Então foi um fato diferenciado na família. E quando minha mãe estava grávida, a madrinha dela, Rubina, pediu para que ela colocasse meu nome. Essa Rubina, ela tinha se convertido, né? Ela tinha lido a Bíblia e ela leu uma história da Sara. E ela achou esse nome muito bonito. Então ela pediu para minha mãe, coloque o nome da criança Sara, se for menina, porque nessa época não existia ultrassonografia. Então, aí ela pediu, se sua filha for menina, põe o nome de Sara. Gente, eu amo meu nome. Eu gosto muito do meu nome de verdade. Acho show de bola. Sara Margarete. E minha prima, Ana Lúcia, pediu para que colocasse Margarete. Então, para não desagradar nenhuma das partes, então foi decidido que eu me chamaria Sara Margarete. Para agradar ambas. Ok. Então, minha mãe foi e eu fiquei com vovó, mais 3 netinhos que ela já tinha, que eram meus primos. E a gente passava muita dificuldade. Quando bebeu, eu não vou me recordar, é lógico, mas eles me contaram que
não tinha leite para tomar, então minha prima saía pedindo, sabe? Pedia um pouquinho de leite para me dar. E não tinha nada. Não tinha roupinha, não tinha nada disso não, tá, gente? Fui eu crescendo e eu não sei. Gente, eu guardei muita coisa, por isso que eu quis contar. De acordo aí crescendo, eu guardava muitas coisas. Então, como a gente morava nesse local que chamava Lagoa, gente, era uma casa de madeira, né? E não tinha vizinhos próximos, era aí de noite, tipo 6 horas a gente já tinha que dormir, porque escurecia tudo, a gente só ouvia os barulhinhos do sapo. O sapo cantando. Aí vai todo mundo dormir. E quando eu tinha, eu acredito que uns 5 aninhos, que eu acho que a criança fica mais forte com as lembranças, houve uma enchente. Então a gente não tinha nada, mas assim, tinha fotos, sabe? Fotinho de parentes, de familiares, o pouco que tinha, a enchente levou. Então a gente saía no meio da madrugada, a vovó com aquela renca de criança de escalé. Escalé é algo de madeira, sabe? Mal pegou a gente mesmo e a vovó saiu, abandonou a casinha de madeira. E a gente foi ficar de favor na casa em um lugar mais distante, que era mais alto, que era a casa da Dona Mindô. Dona Mindô, eu me lembro. E ficamos uns dias sem nada para comer. E era a época que a Cruz Vermelha atendia as famílias muito carentes. A Cruz Vermelha ia e eles cediam um filtro para a família. Gente, como eu me lembro dessa época, marcou muito, tá? Eles cediam um filtro. Para cada criança da casa, eles davam uma coberta e um pacote de leite. Então nós ficávamos na fila, bem bonitinhos, sabe? Ali enfileiradinhos para ganhar aquele presente que pra gente era muito importante, de muita valia, porque nós não tínhamos nada. E aquele pacote de leite, assim, gente, era o sonho, né? Ganhar aquele pacote de leite, aquela cobertinha, era meu sonho. Era meu sonho, eu queria muito aquele pacote de leite e aquela coberta. E ficamos na fila, que a Cruz Vermelha atendia aquelas famílias que tinham ficado desabrigadas, que já não tinha nada. E aí, sempre fui baixinha, gente, eu sou bem baixinha. Meus primos eram mais altos e mais velhos também, eles ficaram na minha frente. Aí cada um, saía um com a cobertinha, com o pacote de leite, o segundo com a cobertinha, com o pacote de leite, o terceiro com a cobertinha, com o pacote de leite. Chegou a minha vez. E eles perguntaram, cadê seu registro? Cadê o registro dela, avó? Aí a vovó falou, ela não é registrada. E eles falaram bem assim, então ela não pode receber. Ela não vai pegar a coberta e nem o pacote de leite, porque eles tinham que ter o controle, né? Eu creio que tinha alguma numeração na certidão de nascimento. Gente, quando eu falo registro, é que eu fui ensinada a falar assim, mas é certidão de nascimento. Então eu não obtinha esse documento. Eu não tinha documento nenhum. Não porque perdeu na enchente, porque a minha mãe ela não teve esse cuidado de me registrar. Quando eu nasci, antes de ela ir embora, ela simplesmente me deixou sem registro, sem certidão de nascimento. Eu não tinha nenhuma documentação. E eu saí dali muito triste, muito decepcionada, né? Porque, assim, é criança. Criança não entende os protocolos. Criança não entende as regras de governo, de estado, de estatuto. Então eu saí tão decepcionada. E aí, chegando em casa, eu ansiosa, né? Meus primos tinham ganhado o leite e a cobertinha não tinha jeito, não ganhei, mas o leite podia dividir, né? Enfim, eu cheguei em casa super ansiosa, eu falei, ai vovó, dá um pouco de leite, porque o que a gente fazia? Para render, colocava no copinho o leite e aí a gente colocava farinha, quando tinha, né? Farinha e açúcar ainda para render, para ficar mais, para durar, pra gente comer bastante. Com certeza, o meu primo, ele não teve intenção de me magoar, ele era criança também. Só que ele falou algo que me marcou. Mais do que ter ficado na fila e não ter recebido a coberta e o leite, ele falou bem assim, não dá pra ela. Não é pra dar do meu leite porque ela não existe no mapa. E aquilo no dia me machucou muito.
E lógico, eu chorei, criança, né? Chorando, chora, como vocês veem, né? Alguns pontos deste livro digital não vai ter jeito, eu vou me emocionar porque são relatos fortes de mim mesma. E aí quando ele falou isso, aquilo me machucou muito, me magoou, por isso eu me recordo, embora ainda fosse tão pequena. Tá bom, mas eu me deu o leite, eu comi, óbvio. E a água baixou, a gente retornou para casa pura lama, muita lama. E uma coisa que me incomodava muito como menina é não ter banheiro. O fato de não ter banheiro me incomodava muito. A gente tinha que ir fazer as necessidades nas moitas, sabe? Moita, gente, é mato. Um mato onde você fica lá protegida meio escondidinha. E tudo era luxo pra gente. Papel, gente, essas coisas, tudo era luxo, tudo era muito luxo. Passada essa fase, aí nós retornamos, né, pra casa. E passaram-se todo ano alagava. Tinha um mês de alagamento lá na cidade. Eu não me recordo qual era o mês que alagava, mas todo ano tinha um mês que o rio transbordava, enchia muito, e o rio transbordava e alagava a nossa casa. E a gente tinha que sair correndo de noite, porque eu não entendo porque minha avó ela esperava a água entrar dentro de casa. A gente ficava olhando, a água tá vindo, tá vindo. E aí tinha uma escadinha, subia cada degrauzinho. Eu não entendo, eu não sei porque. Eu acho que ela tinha esperança, fé, de que fosse baixar e não fosse necessário a gente sair, né? Eu acredito que era isso, fé, fé. E a gente ficava ali olhando e a água vinha. E mais no ano seguinte, né? Aconteceu novamente. A água encheu no ano seguinte novamente. Depois de 3 anos consecutivos assim, a casa caiu. A casa caiu. É tanta água porque enchia, né? Isso antes de mim já vinha acontecendo. Então essa casa simplesmente caiu e a gente não tinha mais pra onde ir. Ai, Jesus Cristo. E aí a gente deram uma casinha pra gente morar de favor em outro local. Já foi mais próximo da parteira aí, mãe Rubina. E a gente ficou morando ali por alguns anos e a dificuldade era sempre a mesma, gente. Nós não tínhamos nada. Então vovó lavava roupa de ganho, ela lavava roupa, fazia uma trouxa e eu entregar nas casas dos fazendeiros, das mulheres de fazendeiro, das mulheres dos prefeitos. Ela lavava, engomava e passava, aí fazia a trouxinha, eu levava assim na mão, eu levava na cabeça e entregava. E isso era natural, era normal de acontecer, né? Lá na minha situação. Minha família não era a única que tinham tantas privações, assim. Eu acredito que na nossa situação era mais, por quê? Porque não tinha nenhum homem, não tinha homem assim. Meu tio, ele saía, ele viajava, retornava, ia de novo, não ficava, então eram todas mulheres. Eram as filhas da minha avó, né, minhas tias, e nós, criança. Nisso eu já tinha 7 aninhos. Eu não vou saber precisar todas as vezes a idade, porque tem coisas que eu vou passar despercebido o tempo. Eu vou contar a situação que marcou, mas eu não vou saber quantos anos tinha, mas enfim. Aí a gente ficou naquela casinha. E minha mãe, depois desse tempo, ela apareceu, tá? Minha mãe apareceu. Ela tinha uma criança no colo, uma menina. E essa menina, ela tava muito doente e eu era muito observadora, sabe? As coisas estavam acontecendo, tudo rolando, tudo acontecendo, e eu ficava observando, né? Ouvia as conversas, o que que elas estavam falando, ela e vovó. E aquela perspectiva, minha mãe chegou, porque eu ficava naquela perspectiva de minha mãe vai chegar, vai me trazer um presente, ai, vai me adular, sabe? Me acariciar. E minha mãe chegou contra a criança, uma menina. E foi muito decepcionante pra mim. Eu já não era mais caçulinha dela. Eu que já não tive ela durante todo esse período. Não tinha tido o carinho dela, não tinha tido a presença dela. Eu não ouvia a voz dela direito. Eu não tive aquele contato, aquela proximidade de mãe colo, sabe? Colo, aconchego.
Minha avó me deu muito carinho, levando-se em consideração que tinha mais 3 outras crianças. Me deu muito carinho, muito amor, mas você sente falta, não tem jeito. E essa minha irmã, que ela trouxe, Sayonara, ela tava muito doente, né? Aí eu vi elas conversando e ela tinha a costela quebrada. Não me pergunte como que foi, não sei, eu nunca me atentei, não tive curiosidade de perguntar a ela, pra minha mãe, né? Elisete de Almeida. Por que que aquela criança tava com a costela quebrada? Também eu era muito pequena, muito criança. E ela chegou com aquela criança e falou pra minha avó bem assim: mãe, que minha avó era a mãe dela, eu vou ali comprar uma lata de leite e já volto. Essa parte eu vou adiantar pra vocês. Levou 2 anos pra minha mãe retornar da compra desse leite. E ali ela deixou a criança deitada na cama. Então a vovó percebeu que foi demorando, chegou noite. E viu que a criança estava muito doente. Aí estava bem roxinho, eu me recordo. Eu também me recordei nesse período que eu tô analisando que eu tava escrevendo um livro para contar, né? A minha biografia. Eu me recordo, gente, que foi a primeira vez que eu orei. Eu me lembro, eu tinha vergonha, lógico, né? Eu me lembro que todo mundo saiu do quarto. E aí eu vi vovó falar bem assim. Chamou algumas vizinhas, era hábito, era cultura deles. Chamou algumas vizinhas e falou bem assim: vamos batizar essa criança. Elas pegavam a vela, vamos batizar para não morrer pagã. Eu ouvi essas palavras: vamos batizar para não morrer pagã. E eu falei, aí eu pensei comigo, eu falei: poxa vida, como assim vai morrer, né? E não sei, eu me apeguei, eu olhei para aquela menininha, né? Eu já era maiorzinha e vovó não sabia. Quando eu vi que todo mundo saiu, eu ajoelhei na cama e a criança estava sentada. Eu ajoelhei e falei bem assim: Deus, não deixa ela morrer, não. É engraçado uma criança orar por outra, né? E eu me lembro recentemente, viu? Não faz muito tempo não. Que foi a primeira vez que eu orei. Foi a primeira vez que eu ajoelhei e orei. E Deus me atendeu. Ela não morreu. Sayonara tá vivíssima. Sayonara hoje já tá bem grandona, né? Mais de 30. E tem 4 filhos. Sayonara tem, minha irmã. E essa menina não morreu. Depois de 2 anos, após passados exatos 2 anos, minha mãe retorna. Minha mãe retorna e falou bem assim: eu imaginei que essa criança fosse morrer, gente. Assim, ela era muito simples. Eu vou usar essa expressão. Eu não sei o que passava na cabeça dela de verdade, eu não sei o que se passava. Era como se não tivesse ocorrido nada. E eu, naquela situação ali, sabe? Eu já não. Quer dizer, já era maiorzinha, né? Já tinha a Sayonara, que ela deixou também com vovó. E ela retornou e falou bem assim: eu achei que ia morrer. Ok. A menina não morreu, já tinha mais de 2 anos, né? Sayonara. E beleza, ela ficou por um período ali, pouco tempo, ela não ficava mais de 15 dias. Falou qualquer coisa pra vovó e foi embora de novo. Só que dessa vez ela não demorou muito. Um ano, eu acredito até que ela já estava grávida e nós não sabíamos. Talvez a avó soubesse, mas não quis falar, né? E uns meses depois, tipo, não deu 9 meses, ela retornou. E ela retornou contra a criança, né? Nós já não estávamos mais naquela casa. Não estávamos mais naquela casa. E essa época que ela retornou com outra criança, eu já estava bem mais grandinha. Acredito assim, por volta de uns 9, 10 anos, eu já estava bem chatinha. Porque eu já comecei a ficar meio revoltadinha, sabe?
E eu já estava estudando, lógico. E as professoras cobravam muito a certidão de nascimento da minha avó. E elas cobravam que sempre que tinha reunião escolar não ia ninguém para assinar o meu. Tipo assim, tinha reuniões, entregas de prova e não tinha, eu nunca tive a minha mãe para pegar minhas provas, aquelas reuniões escolares. Pai, então. E vovó, ela era muito atarefada e já idosa. Ela cuidava de mais outras crianças e vovó tinha que dar conta do que comer, das coisas para comer. Então, eu ia para a escola, eu precisava ir porque eu precisava comer na escola. E, gente, era uma situação muito precária, sabe? Começava o ano letivo, vou relatar isso. Começava o ano letivo, eu não tinha caderno, eu não tinha roupa para ir para a escola, não tinha lápis, não tinha borracha, nada, né? E tinha que esperar. Eu só ia pra escola depois que o material chegava na escola, que lá o governo dava, né? E eu sempre tinha que esperar esse período para eu começar a ir pra escola, porque eu não tinha nada. Mochila, eu vim ter muito depois que minha tia Ana, ela ganhava no Rio, outras pessoas doavam, né? Doações, aí ela mandava, eu tive mochila, mas bem depois. Aí eu carregava na sacolinha de mercado, com muito orgulho, graças a Deus, assim, isso me fez ser quem eu sou hoje, que eu vou contar mais na frente pra vocês. Eu vou tentar fazer capítulos, né, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou fazer capítulos, esse é o primeiro capítulo. Então, voltando, minha mãe, ela apareceu com outra criança, e eu já tava muito chata. Eu comecei a ficar revoltada com essa idade, porque eu já entendia que eu não tinha pai, eu já entendia que eu não tinha minha mãe presente, eu já entendia que eu não tinha estrutura familiar. E aquilo começou a me fazer muito mal. As cobranças na escola, a cobrança pela certidão de nascimento, a cobrança porque as pessoas não iam retirar minha prova, porque tinha que ser um responsável para retirar a prova, assinar. E aquilo começou a mexer muito comigo. E eu comecei a questionar, vovó, quem é meu pai? E ela contava a história que eu contei pra vocês. Minha mãe trabalhava em minha casa e ela namorava um rapaz e ela engravidou e ela não contou pra ela quem era meu pai. Ela nunca contou. As duas famílias, eles foram em busca. Eles queriam me pegar, por quê? Porque eles sabiam que eles não tinham condições nenhuma de me criar, né? Eles sabiam da dificuldade que minha avó passava, porque a vovó lavava roupa para levar os restos de comida deles pra gente comer. E vendo tudo aquilo, a gente não tinha moradia. Foi o pai das duas famílias para me buscar. E vovó pediu autorização da minha mãe. Ela falava que não ia me entregar para essas famílias. Para mim foi chocante, foi muito ruim. Como eu falei pra vocês, que eu já consegui assimilar as coisas, já entendia. Aí eu falava bem assim pra vovó, eu falei, poxa, ela nem me deu pra uma dessas famílias cuidar, mas ela também não me criou, então eu comecei a ficar meio revoltadinha. Então ela apareceu com outra criança chamado Gabriel. Gabriel, ele tinha por volta de uns 3 meses. De novo ela foi, né, pra vovó. E falou pra vovó, fica com ele uns dias. E falou que ia alugar uma casa, resolver umas coisas e volta pra pegar o Gabriel. E ali eu já, né, já tinha entendido como que as coisas funcionavam. E eu falei bem, pensando comigo, né, não comentei nada porque tinha muito respeito pela minha avó. Então eu só observava e me calava. Até aquele momento eu me calava, né. E ela deixou o Gabriel. E ela foi embora. O Gabriel, ele tinha asma. Ele tinha uma hérnia no umbigo. E a asma dele era muito forte, era muito grave. E eu já tava naquela idade chata, 10 anos, 11, quase 11, que eu queria dormir. E esse Gabriel não deixava eu dormir. Aí a gente já tava morando em outra casa, tá, gente? Aí a gente mudou. A casa já era na rodagem. Tia Ana deu essa casa pra vovó. Gente, lá tinha luz. Não tinha banheiro ainda, não tinha água. Eu preciso contar isso dessa casa.
Quando eu cheguei nessa casa, tinha luz. Gente, quando eu assisti aquele filme do Zezé de Camargo e Luciano, que eles acendiam a luz e apagavam, eu vivi aquilo, eu fiz aquilo. Era tudo tão claro, era tudo tão claro. Gente, como é claro, tinha luz elétrica. Ai, que felicidade, tinha luz. Então, ela deixou o Gabriel. E o Gabriel não deixava a gente dormir porque ele tinha muita asma. Ele chorava a noite inteira. E como eu dormia no mesmo quarto que vovó, só tinha um quarto nessa casa. Não, tinha 2 quartos, perdões, mas eu dormia com muita gente. Eu dormia no quarto com vovó e o Gabriel também. E esse menino chorava, chorava, chorava. E aquilo me irritava. Eu queria dormir, eu queria dormir. Eu não entendia que ele tava doentinho, nada, eu queria dormir. Aquilo começou a me deixar muito irritada. E aquilo fez eu ficava muito chateada comigo, brava, sabe? Pensava nela, aí eu pensava, tudo culpa dela. Culpa dela que eu não tô dormindo. Tudo culpa dela, ela deixa esses meninos aqui, vai deixando um, vai deixando outro. E aquilo eu já comecei a ficar muito revoltada, pé da vida com ela. Tá bom. Aí, depois minha tia apareceu, que essa é uma parte também muito gostosa. Essa é uma parte boa. Minha tia apareceu em casa com uma televisãozinha, 4 polegadas, a primeira televisão da nossa vida. Televisão, gente, porque antes disso eu assistia na janela das pessoas, sabe? E eu assistia na janela do seu Clarisvaldo e Dona Noêmia. Noêmia era minha madrinha. Eu assistia na janela do seu Clarisvaldo. Aí quando Tiana chegou com essa televisãozinha, televisão 4 polegadas, era televisão em rádio, preta e branca. Mas, gente, meu sonho. Ai, como eu fiquei feliz aquele dia. Que realização. Era meu sonho ter uma televisão. E aí, quando Tiana chegou, era a Copa do Mundo. E a televisãozinha era pilha. Aí, ela não ligava na energia. Ela só era pilha. Eram 6 pilhas. Assisti uma Copa. Aí que a pilha acabou. Aí depois a gente só via rádio, mas era muito feliz porque a vovó trocava, enfim. Passaram-se alguns anos, aí minha mãe foi embora de novo e deixou o Gabriel. Passaram-se alguns anos, 1 ou 2 aninhos, assim. Não vou precisar para vocês, mas aproximadamente isso. Minha mãe retorna. Não pense que é a imaginação da cabeça de vocês. Ela tinha mais uma criança no colo. Outro menino. Gente, eu não me lembro o nome desse menino, Jesus Cristo, não me recordo. Ela deixou essa criança, não sei o que ela falava pra vovó. Só que eu já tava pé da vida, gente. Toda vez que ela aparecia, ela deixava uma criança. E aquilo já tava me irritando, gente, tava me deixando doida. Então, resumindo, e eu fui ficando pra trás, num nível que eu tava lá no fim da fila já, sabe? Pois ela chegou com mais